Bom dia, comunidade. Mais um dia de live sobre vencer os nossos medos. Não sei se você conseguiu acompanhar todas as lives dessa semana, mas pelo menos para mim foi muito especial. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar de um tema que a galera gosta de perguntar aqui no Instagram, a galera gosta de conversar sobre esse assunto, que é sobre o medo. O medo da dor do parto. Quantas mulheres, quando engravidam, a primeira coisa que elas pensam é na via de parto por conta da dor que ela vai sentir. Então, se esse assunto é do teu interesse, fica com a gente até o final. Já aproveita e já manda essa live para aquela amiga que você sabe que vem a gestação inteira reclamando, que tá com medo da dor do parto, que tá com medo de não conseguir lidar com a dor, que acha que porque ela não consegue, ela sente dor tirando a sobrancelha, ela não vai conseguir parir. Então aproveita e vai enviando aí no aviãozinho. Hoje o tema é um tema que eu amo conversar, gente. Eu amo falar sobre esse assunto, sobre a dor do parto, porque eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que engravidei e falei que eu queria cesariana, agendada de preferência, porque eu não queria passar pela dor do parto, porque todo mundo fala que a dor do parto é como se estivesse quebrando você ao meio, é como se quebrasse não sei quantos ossos, é pior que cólica renal. Então, assim, a galera vem com um peso absurdo em relação à dor do parto. E aí, aquela mulher que é sensível para dor, como eu sou, começa a pensar e a duvidar da capacidade de parir por conta de ouvir o que os outros dizem. A gente fez uma live, se eu não me engano, foi na quarta-feira, sobre como lidar com a opinião alheia, né? Sobre o medo da opinião das pessoas. E foi uma live muito especial. Acho que é a live mais acessada até agora, porque realmente, muitas vezes, nós tomamos decisões baseadas no que os outros dizem a nosso respeito e não em quem nós de fato somos. Imagina se eu tivesse levado em conta o que os outros diziam a meu respeito, de que eu era frufruzinha, que eu era meio fresquinha, que eu não ia conseguir parir, que pelo fato de eu ser mais sensível, eu ia chorar o parto inteiro e não ia conseguir. E, gente, pasmem, quando eu estava com 30 e... Minha filha nasceu com 41 semanas e 3 dias. Quando eu estava com 38 para 39 semanas, uma tia minha muito querida que pariu todos os filhos dela me ligou e perguntou assim: Nathalie, Nathalie não, Su, porque meu nome é Nathalie Suelen, né? E a minha família me chama mais de Suelen. Su, eu falei assim, Su, quantos quilos mais ou menos a sua filha tá, a Emily tá na sua barriga? E eu falei, a previsão é que ela nasça com uns 3.600 mais ou menos, pela previsão da ecografia, né? Ela virou, gente, sério, ela nunca tinha me ligado na vida dela, ela me ligou pra falar isso. Você não vai conseguir parir, não. Você quer parto natural? Você não vai conseguir, não. Essa menina é muito grande. Quem é que nunca ouviu esse tipo de frase? Ou quem é que não falou ainda esse tipo de frase? Porque às vezes a gente é sem noção mesmo com as pessoas. Quando a gente não tem conhecimento, a gente fala coisas que não deveria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a tão temida dor do parto e como a gente pode evitar que essa dor tenha a percepção social, né? De que é uma dor excruciante, que é... Enfim, vamos desconstruir isso, né, que a gente ouviu socialmente. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é como que nós estamos trabalhando na cosmovisão cristã, é ou não é? Então a gente tá falando do que a cultura fala a respeito de dor e do que a Bíblia fala a respeito de dor. Então quem aqui nunca ouviu alguém falando, a culpa é de Eva? Eu tenho dor para parir porque a culpa é de Eva. Eu tenho dor para gerar porque a culpada é Eva. E eu tenho certeza que você deve pensar, quando eu encontrar a Eva, vou dar umas nela. Porque ela foi a culpada da gente ter que sentir tanta dor, da mulher sofrer aqui no mundo. Então vamos pro princípio, né? Então você que tá chegando aqui, seja muito bem-vinda. Bom dia para vocês. Sextamos.
Estamos com informação para que você venha passar pelo trabalho de parto de forma mais tranquila. Eu sei que tranquila mesmo a gente não passa, porque a gente pode até estudar e compreender intelectualmente o que é gerar e o que é fazer um bebê nascer. Mas quando você vai para a prática, que você pensa, um bebê desse tamanho vai sair de um lugar que é bem pequenininho e parece mais uma ficção científica, né? Quando a gente para pensar no parto. Então, acalme teu coração, que hoje eu creio que você vai sair dessa live com uma percepção diferente a respeito da dor do parto. Então, vamos começar pelo começo. Gênesis 3,16, se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir comigo. Eu gosto sempre de trazer essa comparação, né? O que o mundo diz sobre a dor. Então, o que a cultura diz sobre a dor? Para depois a gente ir para a cultura do reino, para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a dor. A gente vive numa sociedade onde as pessoas, elas querem a qualquer custo anestesiar a sua dor. Pessoas que têm feridas emocionais, lacunas emocionais, pessoas que foram feridas em suas identidades, em sua maternidade, elas começam a buscar outras formas de anestesiar aquela dor. Às vezes a dor do abandono, às vezes a dor de lidar com uma situação que foi traumatizante. E aí essa busca por ter que lidar com a dor faz com que essa pessoa busque alternativas para suprir. Dando um exemplo prático, pessoas que em toda a sua vida foram abandonadas emocionalmente por entes queridos, como pai e mãe, elas começam a buscar incessantemente a aprovação dos outros para não se sentir rejeitada. Ou seja, ela está buscando algo para anestesiar a sua dor. Então, ela está querendo trocar a dor por um conforto de ter uma pessoa na vida dela. Às vezes, até uma pessoa abusiva, mas ela quer anestesiar a dor. Quantas pessoas têm feridas? E quando você para conversar com dependentes químicos, pessoas que têm algum tipo de transtorno, você começa a perceber que aquela pessoa tem uma ferida não sarada e ela quer anestesiar aquela dor de qualquer forma. Quantas vezes a gente quer anestesiar a nossa dor, a dor da solidão, a dor do vazio, com comidas? Quantas vezes nós queremos anestesiar a nossa dor tapando a nossa ferida? Porque se a gente for lavar a ferida, esfregar a ferida, vai doer e a gente não quer sentir dor, então é melhor colocar um pano ali, deixar aquela ferida de lado e fazer de conta que tá tudo bem. Essa é a sociedade que nós vivemos, onde as pessoas fogem da dor. Então, você sentiu uma dor, você já tem um remédio para passar a dor. Muitas pessoas sentiu dor, vai lá, consome bebida alcoólica, cigarros e tantas outras químicas que tentam anestesiar essa dor para que elas sintam. Muitas mulheres já optam por uma cesariana no início da gestação por conta do medo, da dor, do parto. E aí você para pensar como um Deus que ele é perfeito em tudo que ele faz, ele faria um bebê ser armazenado dentro de nós e não nos traria a capacidade de colocar esse bebê para fora, de dar a luz para esse bebê. Então vamos parar para pensar a respeito disso. Quando a gente fala de Bíblia, a gente vê que todas as pessoas que passaram pelas histórias bíblicas, elas viveram seus processos de dor e elas precisaram enfrentar o processo de dor. Jesus Cristo foi esse. E ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre nós, ele levou. E ele não precisava levar, mas ele sabia que a dor que ele iria sentir momentaneamente seria um desdobramento do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida dele, do cumprimento da promessa de Deus sobre a humanidade. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele passou pelo processo de dor. Ele bradou em alta voz e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quem sabe hoje não é você pedindo: Senhor, por favor, que eu não sinta aquela dor que todo mundo fala, que eu não sinta aquela dor de morte, que as pessoas falam que a dor do parto é dor de morte. Só que a dor do parto não é dor de morte, é dor de vida.
né? Não é uma dor sem propósito, pelo contrário, é uma dor com propósito. Então vamos à raiz, né, de tudo isso. Gênesis 3,16 fala o seguinte: e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez e com dor você dará à luz. E aí fala, né, sobre o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Aqui foi aquela primeira, entre aspas, né, consequência, entre aspas não, foi a consequência do pecado quando entrou na humanidade. O Senhor castigou não só a mulher, ele castigou o homem, ele castigou a terra e ele castigou os animais, né, a serpente, ele castigou todo mundo. E aqui você vê que aumentarei muito o seu sofrimento. A gente não aumenta o que não existe. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nascimento viria, a gestação e o nascimento viria com dor. Talvez ali por conta do pecado, da queda, né? O Senhor aumentou, talvez não, o Senhor aumentou o nível de sofrimento e de dor da mulher naquela época, por conta da opção, né? Ela escolheu pecar, logo, todas as nossas decisões, elas se desdobram em consequências. Então, qualquer decisão que você tomar na sua gestação terá consequências. Por isso que é importante que você se informe, você estude, porque quanto mais informações você tiver, melhor você vai conseguir decidir a respeito do que vier para você decidir na sua gestação. Então, ali o Senhor... Deus, ele aumentou as dores da mulher, então ela já iria gerar e parir com dor. Aí você pensa, se não existisse a dor para parir, você está ali, bonita, plena, indo ao supermercado e você começa a parir o seu bebê. Você não foi avisada, você não foi sinalizada de que aquele momento chegaria, você tá andando e pá, o bebê cai, né? E o bebê nasce. Seria uma coisa meio surreal, né? Seria uma coisa meio absurda. Então, a dor, ela vem como uma sinalização de que algo está para acontecer. Quando você sente uma dor de dente, apesar de ser uma dor, às vezes, que a gente pensa, né? Não é uma dor com propósito de vida, como a dor do parto. Mas quando você tem uma dor de dente, é uma sinalização de que algo está acontecendo e que você precisa buscar ajuda profissional para entender o que está acontecendo com essa dor. Você tem que buscar um dentista para analisar por que aquele seu dente está doendo. Então, a dor, ela vem como a dor do parto, ela vem como uma sinalização de que o bebê vai nascer e que você precisa estar num ambiente adequado para que ele nasça, para que você não vá ao supermercado, ele escorregue, caia e pronto. Então, a dor do parto, ela é um sinalizador. E ali já existia um sinalizador de que um bebê nasceria para a mulher. Só que ali, como uma consequência da queda, Deus aumentou as dores da mulher. Só que lá em Isaías, e aí eu queria abrir para vocês, porque essa dor ali, o aumento da dor é um aumento da dor vindo de uma maldição, talvez, não uma maldição, mas com um peso pela desobediência. Mas em Isaías 53 fala o seguinte, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado e por causa das nossas transgressões esmagado, por causa das nossas iniquidades. O castigo que foi delegado, é um castigo que foi entregue ao homem e à mulher ali, e à serpente ali, né? Principalmente ao homem e à mulher ali no Éden. Ele fala aqui no versículo 5 de Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, o castigo que estava sobre nós, ele foi anulado. Então, a dor do parto não é uma dor de maldição, não é uma dor de castigo. É uma dor de propósito, uma dor com propósito. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, foi ali na cruz e ele levou sobre si o castigo que estava sobre nós, seres humanos. Então, a primeira coisa que a gente precisa confrontar com a cultura social é que a dor do parto é uma dor de castigo.
sobre a mulher, uma dor de maldição sobre a mulher. E não é mais. Porque Jesus Cristo, na nova aliança, ele foi lá e ele tomou sobre si o castigo que estava sobre nós, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa realmente entender o que a Bíblia fala a respeito da dor, né? Então, a dor que a gente sente ao gerar e ao parir não é uma dor de castigo, não é uma dor de maldição, mas uma dor com propósito, tá? Então, o primeiro ponto sobre o medo da dor no parto é entender que por muito tempo a cultura trouxe para nós que era uma dor de maldição, uma dor de castigo. Mas o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores. A partir do momento que nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, ele levou sobre si essa nossa dor e esse castigo quando ele morreu na cruz por nós. E nos trouxe a esperança de viver uma nova vida, tá? Então, você que está chegando aqui agora, nós estamos falando, trazendo um paralelo da cultura do secular, né, a cultura que vivemos, para a cultura do reino e como nós precisamos dissociar muitas vezes. E vocês que estão comigo ali desde o começo da semana, nós estamos tentando trazer isso. O que a cultura diz que é sobre gestação, parto e maternidade, e o que a cultura do céu, que a cultura bíblica diz sobre isso. Então, a cultura fala que a dor do parto é uma dor excruciante, uma dor de maldição, que a culpa é de Eva, mas nós acabamos de ver na palavra que o Senhor Jesus, quando foi crucificado, ele levou sobre si as nossas dores, aquela dor de castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. Então, a nossa dor em relação ao parto, em relação à culpa de Eva, não está mais sobre nós, aquela dor de maldição, porque Jesus levou sobre si as nossas dores. Então, se esse é um assunto que você está gostando, já vai lá no aviãozinho e mande para suas amigas, para que elas tenham essa mudança de mentalidade. Então, a gente começa pela raiz, né? A mudança de mentalidade em relação à dor do parto. Então, o primeiro ponto sobre a dor do parto é: a dor não é uma maldição, a dor é um sinalizador de que o seu bebê está chegando, um sinalizador do seu corpo de que o seu bebê está chegando. Então, quando eu falo para as minhas gestantes sobre a dor do parto, eu falo assim, ó, pensa na dor do parto como a sua melhor amiga que está te pegando pela mão e te levando até o seu bebê. Então, toda vez quando você pensar na dor do parto, você pensa, a dor que a Nathalie está falando, a dor, ela é minha melhor amiga que me pega pela mão e me leva até o meu bebê. E a gente precisa, sim, ressignificar essa questão que a gente vive como sociedade de não viver o processo, sabe? A gente quer instantaneidade, porque hoje é tão difícil uma mulher passar pelo processo do trabalho de parto. Porque o tempo inteiro a sociedade está dizendo que ela precisa de uma gratificação instantânea. Ela postou, ela tem que ter visualização. Ela mandou mensagem, a pessoa tem que ler. Então a sociedade espera de nós instantaneidade. E tudo que se trata de criação de Deus, tudo que se trata de bênção de Deus, ela vem com processo e com dor, gente. Não adianta. Para você cultivar um bom casamento, você vai ter que aprender a lidar com a dor. Às vezes a dor de teu marido não corresponder às tuas expectativas. Quando você vai gerar relacionamentos, quando você vai construir relacionamentos, a gente precisa também lidar com a dor de que aquelas pessoas não vão ser como nós queremos. E a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Então, a dor do parto ela é um processo de aprendizado para nós, de que nós não estamos no controle. Quantas vezes eu falei isso para uma doulanda minha essa semana, né? Geralmente, as mulheres hoje em dia, elas estão extremamente controladoras, ao ponto de querer atender expectativas sociais que foram impostas sobre ela e não conseguir cumprir, né, e atender as expectativas porque elas são altíssimas e elas começam a entrar no loop de frustração, de depressão, de inconstâncias, de oscilações, porque ela está mais preocupada em atender as expectativas que ela mesma colocou sobre si, altas expectativas, e que a sociedade colocou sobre si. A gente falou sobre isso nas lives essa semana também. Então, se você quer entender um pouquinho mais desse assunto, vale a pena assistir as lives que nós deixamos salva essa semana. Então, a dor do parto é exatamente isso. Por isso que nós precisamos nos preparar durante a gestação. Porque se tem algo que você não tem controle,
é sobre o trabalho de parto. Tem mulheres, e por viver isso há 7 anos eu sei, tem mulheres que vivem um trabalho de parto de uma forma, outras vivem de outra. Umas interpretam a dor do parto ali como algo, às vezes ela não está curada emocionalmente, ela coloca a culpa da frustração dela em relação à dor do parto na doula. Quantas mulheres, gente, eu vejo que chega pra mim, sim, eu já fico preocupada quando uma mulher chega pra mim no segundo parto falando mal da primeira doula. Eu já fico preocupada, porque eu falo assim, será que o problema foi a doula? E aí a gente às vezes constata, porque a gente dá o nosso melhor para essa família, a gente faz tudo que está ao nosso alcance, exige a doulagem, é um trabalho que exige 100% de nós, de conhecimento, de estar sempre estudando, de estar sempre interpretando o melhor para aquela família. E aí a pessoa passa pela dor do parto na percepção baseada nas feridas emocionais que ela viveu ali na vida dela e ela coloca a culpa na doula, né? E ela coloca a culpa no médico daquele processo de dor que não foi tratado antes. Por quê? Porque ela tinha uma expectativa irreal, então o parto vai doer. Quem falar pra você que o parto não vai doer tá mentindo, porque o parto vai doer. Só que a gente precisa se preparar de como a nossa percepção emocional, física e espiritual está sensível para passar por esse processo de dor. Então, a construção começa bem antes, né? Então, como que você também pode aprender a lidar? Eu falo que a dor ela é diferente do sofrimento, né? As pessoas vinculam muito a dor do parto como um sofrimento. E eu, Nathalie, na minha percepção, eu acho que o sofrimento ele vem quando você não está bem informada, quando você não sabe o que está acontecendo com você, quando você é abandonada pela pessoa que deveria estar com você naquele momento, seu marido ou algum profissional, quando você não sabe o que está acontecendo e começam a fazer coisas que aos seus olhos são abusivas com você, quando você não está num ambiente favorável para o nascimento, então isso sim gera sofrimento, tá? Quando as suas feridas emocionais não estão tratadas, porque a Laura Gutman fala muito sobre isso, que a maternidade é um encontro com as nossas sombras, e as nossas sombras nada mais é do que as nossas feridas não tratadas, né? Mulheres feridas ferem, mulheres curadas curam. Então, às vezes, são feridas que você precisa resolver, você não resolveu. E no parto traz à tona muitas dessas feridas, por isso que eu falo sempre, antes da mulher entrar no trabalho de parto, a gente tem conversas assertivas sobre perdão sobre a primeira equipe, muitas vezes que essa mulher não liberou perdão sobre a maternidade que ela teve, perdão muitas vezes pelo marido não atender às expectativas dela. Então a gente precisa ir tratando algumas feridas para que no parto essas feridas não venham à tona. Quantas mulheres são abandonadas emocionalmente por suas mães ao longo da gestação? Quando chega no parto, essas mulheres ficam chamando pela mãe. Porque ela se coloca numa posição infantilizada ali quando tá lidando com a dor. Então são questões complexas, mas que a gente pode tentar simplificar com algumas coisas, né? Então para quem tá chegando agora, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação à dor do parto é que lá em Gênesis 3,16 foi imputado sobre nós mulheres uma maldição, um castigo sobre a nossa desobediência de Eva. Não apenas Eva sofreu, como o homem sofreu, como a terra sofreu. E essa maldição Jesus levou sobre si quando ele foi entregue na crucificação. Lá em Isaías 53, 4 e 5 fala: e ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós, ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos curadas. Então a dor de maldição que estava sobre nós em relação ao parto não existe, porque Jesus Cristo veio e levou essa dor sobre ele, né? E é engraçado porque eu olho para a crucificação e eu vejo muito parto na crucificação, né? Houve rasgar, houve sangue, houve água, houve brado, houve suor. Então, assim, eu vejo muito a correlação, sabe? E até o próprio versículo que eu gosto de citar, né? De apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer momento para a mulher apresentar mais o corpo dela em sacrifício do que a gestação e o parto e o pós-parto. Eu acho que nenhuma fase na vida de uma mulher ela coloca mais o corpo dela em sacrifício ao Senhor
do que ela exercendo o que Deus a chamou para exercer, o parir, o gerar, o parir e o nutrir. Então, é o momento de que você realmente tá elevando o seu nível, tá oferecendo o sacrifício ao Senhor, tá oferecendo a sua adoração ao Senhor. Segunda coisa, estude e entenda como passar pelo processo. Quando você estuda, você sabe o que são as fases do trabalho de parto. Você sabe qual o melhor momento de ir para o hospital. Você, pelo menos intelectualmente, você consegue entender o que é as fases de trabalho de parto, o que é um falso trabalho de parto, o que fazer quando a bolsa rompe, como são as contrações, como induzir de forma natural o parto, porque muitas mulheres, até a percepção da dor muda muito quando ela está com fármacos, né? Quando ela começa a ser colocado nela uma ocitocina sintética, que não é o corpo dela produzindo, a percepção da dor muda ali, né? Tem uma percepção, às vezes, um pouco até mais intensa quando você tem um fármaco dentro do seu corpo, algo que não é natural no seu corpo. Então, entenda o processo. Quando você entende esse processo do que são as fases do trabalho de parto, de como eu posso lidar com essas fases do trabalho de parto, qual o melhor momento de ir para o chuveiro, qual o melhor momento de ir para a banheira, se no hospital estiver, você consegue ter noção do que você vai passar e como lidar com essas contrações. Então, estude e tenha também um plano, um planejamento baseado naquilo que você estudou, daquilo que você quer, daquilo que você não quer, daquilo que você aceita dentro de uma sala de trabalho de parto, daquilo que você não aceita. Tudo isso tem que estar escrito de forma clara num planejamento de parto, né? Para quando você chegar no hospital, você entregar para a equipe e a equipe ter noção daquilo que você deseja e daquilo que você não deseja. Novamente, para a gente remeter ali ao sofrimento. Lembra que sofrimento eu falei para vocês que está muito mais ligado ao quanto você é abandonada nas suas decisões, nas suas emoções, o quanto você é abandonada ali naquele ambiente hospitalar, às vezes hostilizada. Isso é sofrimento. A dor em si, quando você foca na dor como a sua melhor amiga que te pega pela mão e te leva ao teu bebê, isso não traz sofrimento. Então, a gente precisa dessa mudança de mente, tá? Terceiro ponto, seja firme. Seja firme nas suas decisões, em tudo que você escolher. A gente não tem que basear as decisões que nós tomamos na nossa vida por aceitação pessoal, por aceitação social das pessoas. Quando você opta por ter um parto natural, as pessoas já chegam, você é louca, você vai passar por isso, você é doida, é melhor agendar, tomar anestesia. Só que as pessoas não contam do pós-parto de uma cesariana, que você não, às vezes não consegue nem pegar o seu bebê porque você tá sentindo muita dor ali no pós-parto, né? As pessoas não contam esse lado, elas gostam de glamorizar todo o processo de maternidade, e a gente sabe que apresentar o corpo em sacrifício não é glamour, gente. Não é glamour. Pelo contrário, é serviço. É como a gente fala, que eu falei pra vocês essa semana em outras lives. Maternidade não é sobre desempenho, mas sobre ministério, e ministério é serviço. Então, você apresentar o seu corpo em sacrifício para gerar um bebê, para parir um bebê, para nutrir um bebê, é um amor auto-sacrificial. E as pessoas hoje em dia, elas nem sabem o que é sacrifício. Porque estão tão hedonistas, buscando a própria satisfação, o ego, atender às próprias expectativas, que elas não sabem mais o que é se doar pelo outro. E a gente vê isso em todos os contextos, tá? Dentro da própria igreja a gente vê isso. As pessoas não querem mais se doar pelo outro. Então lá em Deuteronômio 31:6, fala um pouquinho sobre esse terceiro ponto que eu tô trazendo para vocês, que é: seja firme. Ó, 31:6, ó. Sejam fortes e corajosas, não tenham medo, nem fiquem apavoradas diante da dor do parto. Tô fazendo um paralelismo aqui, tá? Fazendo um paralelo entre um versículo e transmitindo aquilo que a gente está estudando. Então, sejam fortes e corajosas, não tenham medo do parto, nem fiquem apavoradas com a dor que vier diante de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês pelo processo do trabalho de parto, e Ele não vai te deixar, e Ele não vai te abandonar.
Exatamente, o Senhor estará contigo em todo o processo do trabalho de parto. Quantas pessoas pedem para encontrar Jesus no parto? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que pessoas que encontraram Jesus foram marcadas. A gente tem que aprender a entender que cada encontro com Jesus traz uma marca para nós. Jacó teve um encontro com o anjo de Deus, com o anjo do Senhor, e ele ficou coxo. Quantas vezes o encontro com Jesus vai trazer uma marca pra gente? A gente querer experimentar disso, é muito melhor experimentar disso com Jesus, dando a mão para Jesus e falando: Senhor, caminha comigo a cada contração. Eu sei que esse é um versículo que eu falo muito no trabalho de parto. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a mulher fala: Nathalie, eu não aguento mais, eu falei: repete comigo. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Repete comigo. O poder do Senhor está se aperfeiçoando agora na minha fraqueza, no meu sentimento de desânimo, no meu sentimento de não vou conseguir. O poder do Senhor está se aperfeiçoando em mim. E é sobre isso que a gente precisa trazer ali para o parto. Não apenas para o parto, mas quando a gente fala de dor, está envolvendo todo o processo de ter uma família, gente. Se fosse fácil, o inimigo não estava tão afoito em destruir as famílias. E são coisas sutis que a gente permite que entrem em nossa casa, que entrem em nossa família para destruir, porque a gente a vida inteira ouviu que existe o Felizes para Sempre. E isso só existe na Disney, gente. Na vida real não existe felizes para sempre se você não cultivar a felicidade todos os dias. Não existe o felizes para sempre se você não abrir mão de você para fazer aquilo dar certo. Não existe o felizes para sempre se o seu marido não abrir mão, muitas vezes, das preconcepções, dos preconceitos dele para fazer um casamento dar certo. Não existe felizes para sempre numa maternidade que você precisa se doar 100% o tempo inteiro. O amor é uma construção do Senhor dentro de nós todos os dias. Então, o que as pessoas ditam de que vai ser tudo fácil, que vai ser tudo... é mentira, porque isso não é real. E quando a gente abre a Bíblia, em que história você vê na Bíblia que tudo deu certo? E que tudo foi perfeito? Nem na criação, gente. Você imagina Deus criando o mundo, ele criou tudo perfeito. O homem, a mulher, a natureza... E ainda assim houve a imperfeição, porque o homem escolheu, porque o homem teve o livre-arbítrio. Ele, ao invés de olhar tudo que ele tinha disponível para ele, ele olhou a única coisa que ele não podia. E quantas vezes nós entramos na maternidade, de gestação, parto e pós-parto, olhando aquilo que a gente, o pequeno que a gente não consegue, ao invés de olhar o todo que está disponível para nós. A gente entra na maternidade mais preocupada com a noite que a gente não vai conseguir dormir do que com um sorriso e a gratidão de estar sendo a alimentadora daquele bebê bonito e maravilhoso, saudável que Deus deu para você. Quantas vezes a gente foca muito mais naquilo que não é do que ao invés naquilo que é, naquilo que está disponível para nós, né? Então essa é uma coisa que a gente precisa mudar culturalmente dentro de nós. Então a dor, voltando ainda ao primeiro ponto, a dor ela não é maldição, ela é sua melhor amiga que te levará até o seu bebê. Segundo, estude e entenda como passar pelo processo de dor. Entenda como passar pelo processo. Quando você entende, você consegue ser mais assertiva nas decisões que você toma. Terceiro, seja firme, seja corajosa nas decisões que você tomar. E acredite que o Senhor estará com você. Ele estará te dando as mãos, é só pedir que a presença de Deus esteja contigo onde quer que você esteja. Aí muitas pessoas chegam para mim: Nathalie, eu senti muita dor, eu me senti assim, 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 parece que Jesus não estava comigo. Gente, Deus nunca prometeu em toda a história de que seria fácil a vida aqui na Terra. Pelo contrário, ele disse que seria difícil. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque ele já venceu, ele está conosco. Apesar das nossas tristezas, apesar das nossas incompreensões, apesar das nossas dores, ele está conosco. Ele jamais vai nos abandonar. Ainda que o nosso pai nos abandone, ainda que a nossa mãe nos abandone, o Senhor nunca, jamais vai abandonar a gente, tá? 4, se prepare em relação aos métodos de alívio da dor.
se prepare com os métodos de alívio da dor de forma natural. Existem formas naturais de lidar com a dor. Existe a bola, existem exercícios, existe bolsa de semente para colocar quentinha aonde você vai estar sentindo dor. Existe a lavanda ali dentro do banheiro, você colocando para você respirar com enfim, a fumaça que sai ali no banho, tá? Existem muitas formas de lidar com a dor e a maior delas é blindando a mente. Eu falo que o parto ele tá muito mais ligado às questões emocionais do que físicas, do que fisiológicas, tá? Ó, justamente nesses momentos é que me alegrava em saber que só consegui porque Deus estava comigo. Olha o testemunho aí. O Senhor está conosco, né? Então, se prepare quanto aos métodos de alívio da dor. E é por isso que eu falo, se você tem condições, contrate uma doula. Pergunte para sua doula como que ela lida com é uma das perguntas que eu faço para as minhas gestantes no anamnese. Como você lida com os momentos de dor? Porque isso é algo que precisa ser trabalhado, né? E em relação a isso, a gente precisa entender que existem formas de lidar com a dor. E tudo tá na cabeça mesmo, gente. Porque o ato de parir são contrações musculares que a gente vai sentir. São contrações musculares. Então, o nosso corpo, ele está se preparando para isso a cada contração. Mas muitas vezes, e o Reed, ele fala sobre isso no livro dele, Childbirth Without Fear, né? É parto sem medo e sem dor, né? Parto sem medo e sem dor. Ele fala sobre isso, de que a dor, ela tem uma percepção muito mais pesada para a mulher quando o medo dela se transforma em tensão física. Então, o medo tá na cabeça, que vai se transformar numa tensão física. Então, você pensa que o parto é sobre se abrir. O seu corpo precisa se abrir para o bebê nascer. E quando você está tensionando o seu corpo, ele faz o quê? Retrai. E se você retrai, dificulta aquele bebê sair. Então, o papel dos métodos não farmacológicos de alívio da dor é justamente romper com esse ciclo de medo e tensão. Ó, a forma como encaramos a dor muda tudo. A dor deixa de ser dor. Com certeza, Carla, exatamente sobre isso. Como nós percebemos a dor, né? Quando a gente percebe a dor como uma maldição, como foi falado no início da live, a nossa percepção é completamente diferente quando a gente vê a dor como nossa melhor amiga para entregar o nosso bebê. Para ter o meu bebê no meu colo, eu preciso passar pela dor. Então, eu vou passar pela dor, porque eu quero receber o benefício. E lá em João fala, né? Assim como uma mulher que dá à luz, quando vê o bebê, ela se alegra, né? Ela nem lembra da dor quando ela vê aquele bebezinho maravilhoso no colo dela. João 16, se eu não me engano, fala sobre isso. Então, prepare-se para entender quais são os métodos de lidar com a dor, tá? E como você pode passar pela dor. E aí, uma dica muito importante, que é o 5º ponto, é foque em cada contração, tá? Foca em cada contração. Lembre de mim quando você estiver passando por essa dor. Assim, a Nathalie falou que a dor é minha melhor amiga, ela vai me pegar pela mão, me entregar o meu bebê. Então, eu vou focar nessa contração. Quantas mulheres, gente, a contração, ela vem a contração, e aí depois ela passa, mas você continua sentindo um resquíciozinho bem leve da dor. E quando a contração vem, às vezes, se você tem uma boa percepção corporal, você vai sentir que a contração tá vindo. Eu vejo muitas mulheres ficarem tensas com a dor da contração, que às vezes dura 50 segundos, 30 segundos a 50 segundos, a depender da fase do trabalho de parto. E muitas delas, elas sentem a dor da contração e já sentem a dor da contração que ainda vai vir. Então, ela sente dor 2 vezes. É ou não é? Então, ela fica... Ai, passou. Ai, meu Deus, vai vir outra dor, vai vir outra contração. Ah, então ela sente dor na hora da contração e a dor da pré-contração. E eu falo para as minhas gestantes, vamos fazer o seguinte, vamos concentrar só na contração que tá vindo? Então vamos respirar, foca na respiração, respira profundamente, solta o ar e foca apenas nessa contração. Passou a contração, você relaxa o máximo que você conseguir, deita e se desprende da próxima contração. Quando vier a contração, você vive aquela contração. E assim você vai lidando. Menos uma contração.
Não pense, ai meu Deus, tá demorando muito. Menos uma contração, mais perto eu estou do meu bebê. Pense na linha de chegada. Cada contração é um passo a mais que você tá dando na linha de chegada para romper ali aquela fita e conseguir o seu prêmio, que é segurar o seu bebê. Então, cada contração, a gente tem que focar em cada contração. Sabe? E por isso que é tão importante o papel do profissional no trabalho de parto, porque a família tem que estar focada na contração e na chegada daquele bebê. E não em quantos profissionais estão na sala de parto, o que o meu profissional está fazendo comigo, se eu tenho que desligar a luz, se eu não tenho, se eu tenho que desligar o ar-condicionado, se eu não tenho. São coisas externas e é para isso que a doula está aí. Para ela cuidar do ambiente, para que você e seu marido viva o processo do trabalho de parto juntos. Foque apenas no processo do trabalho de parto. Entende? Às vezes a pessoa, eu não quero contratar uma doula porque é caro. Gente, caro é você estar no trabalho de parto, sentindo dor, ainda tendo que brigar com a enfermeira porque tá conversando, brigar com o médico que quer cortar você. Isso sim é caro, tá? Então tudo a gente consegue com muito esforço. Eu vejo mulheres que não tinham condições, foram vender produtos para conseguir alcançar o valor e contratar uma doula. Então pense, né? O que tipo de dor, né? De dor eu vou querer sentir, né? Que tipo de entrega eu quero sentir? No meu bolso ou no meu psicológico? Então é algo que a gente precisa pensar. E é por isso que eu quis trazer tantas informações nesse curso novo que eu vou lançar, para que vocês estejam seguras. Quantas vezes a gente compra cursos de coisas tão aleatórias, né, pra gente aprender, e o que se trata da nossa maternidade, da forma como vai ser a nossa responsabilidade pro resto da vida, a gente não se planeja para isso, né? Então, é uma forma de você ali semear na sua vida e na vida da sua família. Então, foque em cada contração. Quando você estiver com medo, você tenta mudar a sua mente. Olha, eu vou focar na contração, eu vou focar na contração. E foque na sua contração. Terminou a contração? Relaxa o máximo que você conseguir. Não fique pensando na próxima contração que vai vir. Foque na contração que você está sentindo. E por último, gente, e não menos importante, espere o inesperado. Apesar de você estudar, apesar de você contratar a melhor equipe, apesar de você estar no melhor hospital, a gente não consegue controlar tudo. Não é uma ciência exata, não é uma matemática. Entrei em trabalho de parto, vou parir. Entrei em trabalho de parto, vou passar pela fase 1, 2 e 3, expulsiva e pá. Não é uma ciência exata, tá? Parir é sobre perda de controle. E na verdade eu digo que a gente não perde quando a gente entrega para Deus. Então as pessoas até acham, né, no trabalho de parto, as pessoas que não conhecem ao Senhor acham que é uma perda de controle, mas eu não acho isso. Eu acho uma entrega de controle. Uma entrega de controle para Deus. E quando a gente entrega, muitas vezes a gente entrega as coisas para Deus, mas a gente tá sempre buscando, né? Ah, Senhor, eu te entrego o meu parto, mas deixa eu te dar uma ajudinha aqui, eu vou fazer isso, isso e isso. Quantas vezes a gente não faz isso? Só que o parto não é sobre uma ciência exata, é sobre entrega de controle, é sobre amor sacrificial, é sobre apresentar os nossos corpos ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável, para gerar a obra-prima dele. Qual foi a obra que ele teve prazer e falou, isso é muito bom? Foi quando ele criou o homem e a mulher. Então nós estamos sendo participantes do Senhor quando nós estamos gerando uma imagem e semelhança dele, quando nós estamos parindo uma imagem e semelhança dele. Nós mulheres estamos na nossa essência primitiva, que é o frutificar, quando nós estamos gerando, parindo e nutrindo. E quanto mais estamos dentro da nossa essência, mas nós nos encaixamos e nos assemelhamos ao Senhor, porque nós desejamos ser imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus que gera vida através da palavra dele. Tudo que ele chama existência acontece. Foi assim com a criação do mundo. Então, se nós queremos nos parecer com Cristo, a gente tem que olhar a vida dele e ver que houve entrega, houve sacrifício, houve perda de controle físico, entrega de controle ao Senhor, controle espiritual a respeito daquilo. Chame o marido para viver esse processo com você. Compartilhe essa live com seu marido, pede para suas amigas assistirem com o marido essa live, para que ele entenda que
O papel de sacerdócio dele é extremamente importante dentro do trabalho de parto. Eu vivi um trabalho de parto que eu compartilhei com essa família sobre o homem lá em Efésios, se eu não me engano, diz, tem poder sobre o corpo da sua esposa. Afinal, quando vocês se unem, vocês se tornam uma só carne. E tudo que Deus chamou à existência, Ele chamou pelo comando da voz. Quantas vezes no parto a gente rejeita a dor? Vai ficar salva sim. Quantas vezes a gente declara com a nossa boca que a gente não quer a dor? E eu vou contar para finalizar um testemunho. Eu acompanhei um parto e foi um parto desafiador, porque a gestante era uma mulher desafiadora. Eu brinco, né? Feminista. Então, assim, era um parto desafiador para mim, mas eu gosto de um desafio. Então, a gente vai lá e aceita o chamado de Deus. E essa mulher, ela queria muito parir esse bebê. O primeiro dela foi para cesariana, mesmo com a médica mais humanizada que ela contratou. Realmente a pioneira aqui, né? Vai ficar salva para vocês compartilharem com os casais de vocês, quem é doula. E para quem está querendo gerar, compartilhar também com o marido, com as amigas, compartilhar com todo mundo essa live, tá? E aí, essa história, né, dessa minha doulanda. Gente, ela tinha uma resistência... Não digo resistência física para lidar com a dor, ela tinha uma resistência à dor tão grande, no sentido de que ela resistia verbalmente à dor. Eu não quero essa dor! Ela falava assim durante o trabalho de parto. Eu não quero mais sentir tira essa dor de mim, tira esse menino de mim, eu não aguento mais, eu não quero. Se tudo que... Olha que legal tá assistindo com o marido. Parabéns aí, viu, Carla? É extremamente importante o papel do homem nesse momento. E aí, ela o tempo inteiro falava que não queria sentir a dor, que ela não queria... Gente, se você não quer sentir a dor, você inconscientemente está falando, não quer o seu bebê nascer, porque para o seu bebê nascer, você precisa passar pelo processo de dor. Então, gente, o trabalho de parto ficou tão carregado por causa da palavra que ela emitia. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele colocou em nós o DNA dele, e tudo que Ele criou, Ele chamou a existência através da fala dele, a gente tem que cuidar muito do que nós chamamos a existência através da nossa fala. E essa mulher ficou o tempo inteiro resistindo à dor. E no parto, se você resiste à dor, o parto fica mais lento mesmo. Quanto mais entregue, mais fluido e mais rápido é o parto. Então essa mulher ficou o tempo inteiro, eu não quero a dor e tal. Até que a gente foi pro banheiro. Eu sempre conto esse testemunho porque eu acho que ele é muito edificante. A gente foi pro banheiro, eu, a obstetra, a fotógrafa. Deixamos ela com a analgesia descansando um pouco. Ela tomou analgesia, ela queria o tempo inteiro fazer repique da analgesia, porque ela não queria mesmo sentir a dor. E a gente foi pro banheiro e a médica dela, a mesma que, enfim, ela optou pela cesariana no primeiro parto. Depois de entrar em trabalho de parto, a médica falou, ela vai pra cesariana de novo, ela não vai dar conta. E aí na hora eu comecei a discutir, porque a gente fica discutindo com Deus. Eu discuto, eu falo, peraí, Deus... Eu não queria estar nesse parto. O Senhor falou que era para eu estar. E eu não aceito sair desse parto sem esse bebê no colo dessa mulher. Eu quero testemunho dessa mulher. E eu saí e falei, ela não vai para outra cesariana. Ela vai parir porque ela me contratou, porque ela quer realizar esse sonho e ela vai conseguir. Gente, nesse momento, a mulher, assim, super feminista. Ela brigava com o marido no trabalho de parto. E o marido, assim, tinha que ficar quietinho. Ele ficava quietinho, né? Não tinha uma voz de comando ali para ela no trabalho de parto. Então, maridos, tenham voz de comando para tua esposa. Só fazendo abrindo parênteses aqui, eu acompanhei um casal que eles são militares, ela é bombeira e ele policial federal. Gente, foi extremamente importante. Quando ela queria desistir, ele olhou para ela e falou, você não vai desistir não. Você conseguiu lidar com coisas muito difíceis na sua vida. Você vai conseguir porque você é uma mulher forte. Você já conseguiu. E ele começou a declarar isso na vida dela. Em minutos a bolsa estourou e o bebê nasceu. Então, maridos, vocês têm sim autoridade sobre o corpo das suas esposas. Dê comando ao corpo dela, que a pelve abra. Por isso que é importante fazer educação perinatal, para que você saiba o que chamar a existência. Para não falar de coisas genéricas, mas para falar que a pelve dela abra, que esse bebê encaixe, que ele faça a rotação certa, né? Então tem que ter mesmo autoridade ali na hora do parto, porque a sua mulher vai estar sentindo dor e você vai estar do outro lado.
Dê comandos ao corpo dela, chama a existência para ela também, entendeu? As coisas do Senhor, lembre ela que o Senhor está com ela, de que ela é forte, ela é corajosa. Isso parece pouco, mas é fundamental no trabalho de parto, tá? E aí, o que aconteceu nesse caso? Eu olhei para ela, gente, eu fui meio corajosa e audaciosa. Eu olhei para ela, peguei e falei assim, olha, para agora de ficar resistindo à dor. Vamos lá, vamos comigo. Até agora você não chamou teu filho à existência. Você não chamou ele para vir aqui para fora. Então vamos lá comigo, chama teu filho, abençoa teu filho, fala, filho, a mamãe tá te esperando, a mamãe te deseja. A mamãe sonhou com você, a mamãe quer conhecer você. Venha para fora, eu quero te ver. Começa a declarar e chamar o teu filho. Eu falei para ela. Gente, sim, juro pra vocês, foram questão de segundos. Ela vomitou. Depois eu descobri que ela fez passe lá no centro espírita dela, né? Então, assim, ali foi uma liberação espiritual daquele ambiente. E ela falou isso pra mim depois, porque ela não é cristã. E ela vomitou. Daí a pouco, o filho dela nasceu. 4 quilos e pouco, gente. Ela começou a chamar ele, vem, a mamãe tá te esperando, a mamãe te ama, você foi sonhado, foi desejado. Gente, ela mudou a voz dela, ela mudou as falas dela e o bebê nasceu. Entende? Então, entendam que no parto você pode dar comandos quando sua cabeça falar assim, eu não aguento mais, eu aguento, porque Cristo está comigo, porque eu sou forte, porque eu sou corajosa, porque eu sou participante daquilo que ele está fazendo no mundo. Eu sou participante daquilo que ele está gerando no mundo. Então, o trabalho de parto é exatamente sobre isso, sobre a mulher viver exatamente o autossacrifício. É sobre o pai estar ali dando voz de comando para aquela mulher naquele momento. Homens, usem suas autoridades dentro da sala de parto. Sabe, o Senhor deu autoridade para vocês que estão me assistindo e são homens, sobre ser sacerdote na sua casa. E sobre ser sacerdote é sobre exercer o seu sacerdócio dentro da sala de parto também, porque foi uma autoridade delegada ao Senhor. Então dê comandos. Na palavra de Deus fala que você tem autoridade sobre o corpo da tua esposa e que vocês dois são uma só carne. Então chame à existência os filhos, chame à existência o seu bebê ali naquele momento do trabalho de parto. Eu já vivi inúmeros partos sobrenaturais porque existiam homens posicionados, homens que entenderam o processo. Por que homens têm que fazer educação perinatal? Para que eles sejam assertivos na hora de chamar a existência as coisas que precisam naquele momento, sabe? Teve um outro parto que eu acompanhei que a médica começou a falar, tipo, na hora ela falou assim, não adianta vocês ficarem orando, porque aqui quem manda sou eu. Ela falou desse jeito na sala de parto. E na hora o marido dessa gestante, ele começou a declarar em alta voz, Jesus, o Senhor é o comando aqui nessa sala, apesar de respeitar as autoridades que estão aqui. Ele começou a declarar dentro daquela sala de parto que o corpo da esposa dele era capaz, que o corpo dela era sarado, que o bebê viria à existência, porque o Senhor, nós estamos gerando, parindo e nutrindo a imagem e semelhança de Deus. Isso tem um peso para nós. Então, quando as feministas dizem para nós que nós temos valor quando nós somos independentes, não geramos, não temos marido, elas estão completamente equivocadas. O nosso valor e a nossa feminilidade está em gerar. Seja em qual útero você está gerando. Às vezes você está gerando com seu útero natural. Tem mulheres que não podem gerar com seu útero natural, mas podem gerar com seu útero espiritual, cuidando de vidas, ajudando outras mulheres. Então, vou finalizar a live agora dizendo para vocês que, refletindo e lembrando para vocês que a dor do parto não é uma dor amaldiçoante, não é a dor de castigo, como diz lá em Gênesis 3,16. Por quê? Porque lá em Isaías fala que o nosso Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades e o castigo que ali estava sobre nós, ele levou sobre si, por isso nós fomos curadas e saradas. Então a dor do parto é uma dor com propósito, é uma dor para gerar vida, é uma dor que você está sendo participante da principal criação de Deus, que é a imagem e semelhança dele, um ser humano. Então, interpretem a dor do parto como ela realmente é, a sua melhor amiga que te pega pela mão e te leva até o seu bebê.
Bom, gente, terminamos a nossa live aqui. Se você não está inscrita no nosso evento gratuito, que vai ser no dia 15 de dezembro, nós vamos falar sobre como preparar o ambiente para gerar esse bebê e como fazer uma correlação entre o que a cultura diz e o que a Bíblia diz sobre gestação, parto e pós-parto, tá? Então, nesse dia, a aula, ela é gratuita, só que ela é dentro de uma sala de aula, então você precisa se inscrever. A gente vai ter uma troca ali dentro da sala de aula, tá bom? E ela faz parte da aula inaugural de um curso que eu vou estar lançando, que é o Destemida, o manual bíblico da gestação, né? Que inclui toda a gestação, parto e pós-parto. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora, que a gente tá dando uma pitadinha do que vai estar destrinchado realmente com detalhes ali nas aulas que a gente vai construir nesse curso. Esse curso é um sonho realizado, porque desde quando eu engravidei, eu queria algo que me ensinasse tudo, né? Que, enfim, eu gostaria de saber da gestação e eu nunca tinha, né? Eu nunca tinha vivido nem tinha visto isso. Foi um processo de aprendizado em Deus. Será numa sala virtual, tá bom? A aula será virtual, então você pode estar de qualquer lugar do país que você pode se inscrever. Então, se você tem aquela amiga que tá em outra realidade obstétrica, compartilha com ela, tá? Ah, Nathalie, ela tá num país que não tem doula, ela tá num país que não tem obstetra. Informação, gente. A informação faz com que nós tenhamos direções assertivas. A palavra de Deus diz que filhos são como flechas. E flechas, elas têm um destino, elas têm um alvo. Ninguém sai atirando flecha para qualquer lugar. E é por isso que nós precisamos ter a direção. E a melhor direção é no nosso manual. Aqui, ó, a palavra de Deus é rica e ela tem tudo aquilo que a gente precisa saber sobre exercer o nosso gerar, parir e nutrir com excelência. Glória a Deus, Su, que você passou por um parto sobrenatural. Depois me conta ali em box como é que foi o seu relato de parto. Meninas e meninos, se vocês gostaram dessa live, já compartilha na sua rede, sabe? Para que Deus venha transformar a mente de outras pessoas em relação ao parto. Dentro da igreja a gente vê mulheres que não querem parir. Simplesmente porque estão imersas numa cultura que não é a cultura de Deus. Não é a cultura da Bíblia, porque o que Deus fez é perfeito, gente. Ele nos preparou para esse momento. Então compartilhe essa live, divulgue, você tem acesso a pessoas que eu não tenho, mas que essa mensagem ecoe e chegue em mais pessoas. Se inscreva no evento 100% online gratuito, lá na minha bio. Tem o link, mas se você quiser, www.doulanamissão.com/destemida. E eu te vejo segunda-feira. Final de semana a gente vai soltar o tema das lives da próxima semana, tá bom? Próxima semana a gente tá junto aqui todos os dias, 8 horas da manhã. Beijo no coração, que Deus abençoe a sua sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau.